O Casa Mais de hoje está muito especial. Eu visitei a casa de São Paulo da decoradora Ana Luísa Jardim, sócia do Tiniana Arquitetura e que atualmente se divide entre Rio e São Paulo. O apartamento acabou de ficar pronto, é muito lindo e a Ana muito especial. Então vem comigo, porque esse Casa Mais está imperdível. Olá, Casa Mais! Eu sou a Ana Luísa Jardim, tô aqui para apresentar a vocês a minha casinha. Ai, Ana, querida, dá um beijo. Tudo bom, Fê? O que o Rio uniu. Conta, Ana, desse apartamento lindo. Esse apartamento foi um sonho que a gente teve há 9 anos atrás, durante a pandemia. A gente resolveu mudar a nossa residência do Rio de Janeiro para São Paulo. E a corretora falou, existe um apartamento para vender e tem 2, tem um no 4º andar e o outro no 8º. Só que eu adoro as árvores e quando eu entrei no 8º andar, eu me deparei com as antenas. E aqui no nosso apartamento, eu me deparei com todas as árvores, passarinhos. Esse apartamento era de um integrante do Titãs, o Brito. E tinha um piano de cauda enorme na sala. E aquilo assim me deu uma energia, uma coisa assim super legal. E aí eu falei assim, gente, eu acho que tem tudo a ver com a gente. E a gente fez a proposta e compramos, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês de toda a reforma que a gente fez durante 7 meses. E eu acho que ficou bem gostoso, bem claro, bem chique. É um apartamento que a gente recebe muito. Realmente assim, a gente está muito feliz. Então, a primeira coisa que a gente fez é aonde você tá, Fê, é uma varanda. Ah, tá. Você e aí eu fiz, o que eu fiz? Era aqui, tinha uma varanda, tinha uma porta de vidro e uma varanda. Essa varanda aqui era muito pequena, então praticamente a gente não ia ter o que fazer. Então a gente resolveu, vários condôminos já tinham feito isso, moradores, a gente botou esse vidro e a gente cresceu. E aqui, segundo meu marido, é o lugar mais importante da casa para ele, porque tem a nossa cadeira, a nossa poltrona Pitu, que a gente ama e assim é disputada a tapa. Hoje eu resolvi dar uma arrumadinha, mas aqui a gente tem uma pilha de livros que vem mais ou menos até aqui. Ah, tá? Essa cadeira é uma delícia. Ela é muito carioca, né, Ana? Ela é muito carioca, muito. E o tecido é gostoso, sabe? A gente pega uma mantinha, ele fica aqui horas, tá? Que delícia. Realmente é muito gostoso. E aí aqui a gente fez o living, que eu acho que é uma coisa bem gostosa. A gente colocou tudo que tem aqui são coisas minhas e dele da vida toda. Os livros, os objetos, tudo. Eu fiz toda a minha casa com um arquivo contemporâneo lá no Rio, porque era uma loja que é o João Caetano, que eu morro, adoro ele, mas hoje em dia todos esses móveis também tem aqui em São Paulo, eu conheço quais são as lojas, e na verdade a gente vai virando uma paulista, né? A gente vai se absorvendo pelo mundo, né? O mundo da decoração. E assim, esse Senise foi um quadro que a gente comprou logo, que a gente começou a namorar, e a gente adora. Esse daqui é o Cascão. Essa aqui é a Gabriela Machado. É uma época dela que não tem mais quase. Ô, Ana, mas eu achei muito interessante que você manteve esse concreto, até porque talvez seja a exigência do prédio, né? Sim. Ao abrir a varanda, que é frio, mas você trouxe uma cor quentinha e fez o fundo, esse vermelho. Exatamente. Então você deu aquecida e foi lá e pum, pontualmente encaixou o vermelho. Exatamente. Não, isso é uma exigência do prédio. A gente tem, porque você do lado de fora, você vê esse concreto. A mim não me incomodou. Muitas pessoas disseram, nossa, Ana, como você trabalhou bem o concreto. Porque eu muita achei. Gente poderia incomodar. A mim não me incomodou, pelo contrário, eu acho que é como se eu fizesse parte da hora que eu bolei a decoração, entendeu? Então, assim, a mim não me incomodou. Não, e a obra do Senise entrou como uma luva. Foi, a obra do Foi daí que você fez o Partido das Cores? Foi exatamente. Ah, a gente percebe que é... Foi. Não, e eu gosto dessa cor, Fê, porque eu não... O que acontece? É uma coisa que eu não enjoo, entende? Eu gosto de cor fortes. Eu acho que quando você tem possibilidade de colocar, mas eu gosto dessa cor mais plain, mais
sabe, uma coisa mais minimalista, mais tudo meio mais pro off-white, sabe? Eu acho que é uma coisa... E você dá cor com os objetos, com os quadros, né? Eu acho que fica uma coisa mais gostosa. Não, tá muito, muito Não, chique. e a gente tem um problema aqui, que é o pé direito. O pé direito desse apartamento não é grande, ele não é alto. Grande não, ele não é alto. Então eu tive muita dificuldade, infelizmente eu tive que botar os ar-condicionados de parede, porque a gente não quis abrir mão de não colocar e a gente não queria fazer viga, né, assim usar. Então, e essa iluminação, eu fiz essa iluminação, que ela tem esses pontos, né, que ela meio que direciona para os móveis, né, aqueles dois de lá direcionam para o quadro, e aqui dentro tem como se fosse um nicho, eu vou acender pra vocês. Você mostrou, eu achei genial. Porque aí quando eu quero dar uma luz mais geral, eu acendo, entendeu? Aí você tem a luz mais geral. Esse nicho... Fica, tá vendo? E esse nicho dá porque ele vem na luminária, entendeu? E aí você dá uma luz mais Da geral. onde é essa luminária? Essa luminária é da Ângulo, entendeu? Maravilhosa. Mas hoje em dia tem muitas lojas que tem ela. Tem a Lumine, tem a Ângulo, tem várias lojas que vendem esse tipo de luminária. Não, maravilhoso. E aqui você decorou com todos os objetos? Todos. Assim, esse tapete aqui eu adoro, é da Nani Quinelato, que é aquele tapete feito de fibra sintética. Então, por exemplo, a gente já teve várias vezes aqui casos de pessoas que deixaram cair vinho, digamos, se serve um aperitivo, as pessoas, né, até a gente mesmo, minhas filhas já deixaram cair Coca-Cola, essas coisas, e você passa um pano, entendeu? Ai, literalmente. Você passa um pano e não suja. E de vez em quando eu lavo. E conta dessas obras, eu vi esse boneco Então, aqui, eu achei incrível. Esse boneco aqui, ele, na verdade, foi um boneco que o meu marido comprou em Itacaré, entende? E ele imita o Pensador. E é muito engraçado, porque ele é feito todo de arame. Foi aqueles artesãos, sabe, de rua, Nossa. que são, assim, super... Eu acho o máximo, entendeu? Eu adoro pesquisar esse tipo de arte, até porque você encontra pessoas, artistas maravilhosos. E, então, assim, a gente tem ele como uma coisa muito importante pra gente, é super importante. Aí a gente tem o Senise, tem o Cascão, que a gente gosta. Esse quadro aqui, eu não sei quem é o autor, quem é a pessoa, eu vou falar pra vocês, é o Tagnini, que eu ganhei. Na verdade, o Tom comprou esse quadro porque ele diz que esse quadro sou eu e ele, e uma tempestade na nossa cabeça. Olha. E a gente juntinhos. Ai, que bonitinho. Não, é muito bonitinho. Esse aqui é do Cepeda, que a gente acabou de comprar na SP Art, essa foto, a gente adora, a gente brinca que é a farmacinha, entendeu? E a gente acabamos de adquirir na SP Art. Você que fez o projeto, o seu escritório que fez o projeto de iluminação também, Ana? Foi a gente quem fez, exatamente. Que graça. A gente adora. Porque tá muito gostoso. Não, e eu acho que a iluminação, ela é o seguinte, ela é um cenário. A casa, ela fica mais bonita, dependendo, à noite do que de dia. Porque à noite você pode iluminar ela do jeito que você quer. Então, assim, eu adoro a iluminação. Eu acho que é um ponto, assim, do meu trabalho que eu dou muita importância. Ai, tá muito incrível. E aquela foto ali ao fundo da nossa cidade? Essa foto também é do Cepeda, entendeu? E ele fica mostrando, é como se fosse a Lagoa Rodrigues de Freitas, mas se você for ver, é uma meio montagem, porque ninguém consegue descobrir de onde ele tirou essa foto, entende? Tem gente que diz que é da vista chinesa, tem outros que falam que é da mata. Não, eu consigo. Isso aqui é da Rocinha, é lá do Leblon, do nosso Leblon. Então, eu acho também, eu acho que é exatamente dali, mas é lindo. E a gente adora, porque a gente lembra do Rio todos os dias, quando a gente passa por aqui, pela sala de televisão. E quem joga golfe, Ana? Conta pra mim. Quem joga golfe? Nós dois. E isso aí é o seguinte, é muito legal. Todos os campos novos que a gente vai, a gente compra a bolinha do campo, que tem a bolinha com o nome do campo. Então a gente pega. E aí é muito engraçado, porque a gente já joga há uns 18 anos. E aí muitas vezes a gente pega a bolinha e aí a gente lembra. Nossa, a gente foi nesse campo. E esse campo? E não sei o que é, entendeu? E aí a gente pega. Tem uma até do Homem-Aranha ali dentro, não é nenhum campo,
mas foi uma brincadeira quando a gente foi para Disney, que tinha na Universal a bolinha. Ai, gente, mas tá muito, muito lindo. É gostoso, né? Então você escolheu a madeira com esse contraponto do concreto, da pedra da estante. Isso, que é um mármore, né? Que você bota o pé. Eu fiz essa estante, eu misturei mármore com madeira, entende? Porque eu achava que ficava bacana essa mistura, em vez de fazer toda ela em madeira. Eu achei bonito que ela tá alinhada com a madeira, né? Porque teve assim, muita gente faz com que ela se sobressaia e fica Não, ela tá alinhada. E de vez em quando até a gente vem e chama, porque a casa, na verdade, os apartamentos, tudo tem uma certa oscilação com o tempo, né? E aí a gente de vez em quando vê, aí a gente chama o marmorista, ele vem e faz um detalhezinho assim, sabe? Mas a gente adora. Tem vezes a gente até deixa, porque é gostoso. Agora me conta, o paisagismo é bem pontual. Você não tem tantas plantas, até porque você já tem essa camada de verde por fora. Isso. Você chamou alguém, você cuida? Eu chamei a Gabriela Pilege, do Jardineiro Fiel, que é uma pessoa que eu adoro. Eu acho que ela tem uma mão, eu conheci ela num evento e ela falou para mim assim, não, eu faço paisagismos de varanda. Aí depois eu descobri que ela trabalha com 1000 profissionais. Ela é uma craque. E a gente, porque assim, eu acho que planta, ela humaniza a casa, entendeu? Então você não colocar nenhuma planta, você não humaniza. E eu não sei se você reparou, Fê, eu tô cheia de flores na minha casa. Eu sempre tive muitas flores, aqui esse vaso, aquele. Eu não boto flor para visitante, eu boto flor para mim. Ah, não foi para mim, Ana? Amo, mas não foi. Foi porque eu adoro. Toda vez, eu tenho aqui na esquina, na Vila Nova, tem uma esquina que tem uma moça que vende orquídeas, mini orquídeas. Tem a Santa Gema também, que é uma outra floricultura que eu adoro, que ela faz. Eu adoro ter a minha casa florida. Eu acho que é o máximo. Eu sou suspeita, né? Eu até fiz um curso para ensinar as pessoas a terem casa. Porque eu acho que é a forma mais de você cuidar da casa, você ter algo fresco. Exatamente. E você ter uma coisa assim, eu acho que a casa da gente, ela tem que ser feita pra gente. Eu falo isso sempre para os clientes. Eu não faço casa só para você mostrar para os outros. Eu acho que assim, a casa tem que ser feita, a pessoa tem que se apropriar da casa, ela tem que sentir a casa, sentir que ela tem o direito de mudar os objetos, de pedir mais alguma coisa, de tirar alguma coisa, de questionar, entende? Eu gosto disso. E eu acho que a casa é isso, entendeu? Eu acho que você tem que estar sempre fazendo para você. Ô, Ana, agora me conta desse biombo, porque você abriu aqui o hall. Esse biombo é o seguinte, aqui antes era o hall de entrada, né? Que era o hall social, tinha uma porta bonita até, que inclusive o ex-proprietário me pediu a porta, que era uma porta antiga, bonita. A gente na mesma hora falou, lógico, a gente não vai usar. E a gente teve essa ideia. Por quê? Porque a gente com isso ganhava um espaço, entendeu? E eu acho que, né, assim, hoje em dia aqui em São Paulo, principalmente, tem muito essa coisa das pessoas entrarem direto, entende? Até porque com a segurança, o elevador. E aí eu fiz esse biombo, que é da Ana Paula Castro, que é uma pessoa, eu amo ela, eu já fiz para vários clientes, ela já tem vários modelos, e eu acho ele super bonito, porque você quando chega, você meio que, por exemplo, as pessoas estão sentadas aí onde você está filmando, a pessoa abre o elevador, né? A pessoa não cai direto na sala, ela tem um anteparo, né? Por isso que eu quis. E ao mesmo tempo eu não queria fazer um biombo, né, assim, eu queria fazer uma coisa como quase uma obra de arte, entendeu? E manteve a profundidade, entrou com elemento funcional e estético. Isso, exatamente. Não, maravilhoso. E deu aquela privacidade para quem tá aqui, de repente dá tempo disso, né? Exatamente. Porque tem vezes, Fê, que a gente tá, por exemplo, eu tô sentada aqui, batendo papo, e o Tom chega. E aí a gente abre a porta do elevador e ele tá com algum morador junto, entendeu? Então, se eu também não tiver um anteparo, o morador vai me ver, entendeu? Tipo assim, pode ser que eu esteja de camisola, alguma coisa assim, entendeu? Vai parar sempre aqui, opa!
Gente, ó, antes que vocês falem, ai, como é deselegante a apresentadora, eu conheço essa moça aqui. Não, eu conheço ela desde que ela nasceu. Não vamos falar em datas. Exatamente. Eu te conheço mais que você a mim. Mas, ó, então vamos aqui. Mostra que você mimetizou o lavabo. Então, aí eu fiz essas portas que a gente chama de porta meio invisível, né? Que você tem esse painel. E aí aqui você abre. E aí você tem o lavabo. Tá vendo? É um lavabo muito generoso, bom, gostoso. Ótimo. Né? Que, assim, as pessoas... Assim, né? É um bom lavabo. Não, maravilhoso. Essa foto você comprou agora também? Também do Cepeda, não comprei agora não, eu já tenho dele, eu adoro. Essa foto aqui tem um valor para mim enorme, porque quando eu me casei, eu ganhei essa foto da Gabriela Anjo da Costa, que é a pessoa que é uma galeria que eu trabalho também bastante, e eu ganhei essas fotos dela e uma da minha mãe, entendeu? Quando eu casei com o Tom. Assim, elas me deram de presente no dia que a gente assinou no cartório. Ai, que graça. Então, olha que legal como você colocou os sabonetes. Esses sabonetes, isso é uma ideia que várias pessoas vêm aqui em casa e falam pra mim, vou copiar. Ah, eu vou copiar. Porque eu comprei em Portugal. Esses sabonetes, aquela marca, eles são mini sabonetes, entendeu? Pode pegar. Uma graça, pega pra mim japonesa, né? A ilustração. E aí é muito bonitinho. E aí eu comprei uma caixa, que vem uma caixa, eu comprei esse pote e aí eu coloquei, ficou super fofo. Ai, não, e agora o bambu na pedra, no mármore, tá muito lindo. Não, e eu, quando comprei essa pia, nessa cuba, desculpa, da Deca, marrom, eu fiquei pensando assim, gente, vou comprar um vaso marrom, será que vai ficar bom? Será que não sei o quê, né? Porque a gente tá sempre acostumado com vaso claro, branco, off-white. Você sabe que eu amei? Eu amei. Pro meu lavabo, eu achei super chique, assim. Não, e eu acho, assim, eu sempre quando eu falo no Instagram é o seguinte, no lavabo a gente pode ter o vaso escuro, porque a gente, por saúde, a gente não precisa, né? Exatamente. Agora, no nosso quarto, às vezes você tem que ver a coloração, etc. Então, não seria bom ser escuro. Exatamente. Mas o lavabo... O lavabo você pode. Mas o lavabo você pode tudo, né? Você pode tudo. E eu brinco o seguinte, o lavabo, essa é uma palha da Nani Quinelato, que eu amo. A Nani Quinelato é chique demais. Amo, eu acho ela super... Eu acho que o lavabo, eu brinco o seguinte, eu falo isso para todos os clientes, é o único lugar que o visitante, né, ele vai... E ele fecha a porta e ele se sente à vontade para observar tudo. Porque quando você convida uma pessoa, a pessoa olha sua casa, tudo, mas ela tem uma cerimônia, ela não vai ficar olhando, né, assim. Mas no lavabo, ela tá sozinha. Então você bota um monte de coisa e depois você repara, porque aí as pessoas falam pra você, te dão, nossa, adorei aqueles quadros, adorei essa luminária, adorei o sabonete. O lavabo tem licença poética até pra você destoar dos demais banheiros. Exatamente. Porque às vezes eu gosto de seguir uma linguagem de banheiro, você gosta também? Eu gosto muito. Você vai ver que meus banheiros são todos... Aí aqui, Fê, eu fiz o seguinte... Eu roubei do espaço da cozinha uma coisa que para mim é fundamental. Foi o meu louceiro. Olha só, tá vendo? Roubei um pedacinho e fiz um louceiro para mim. Olha essa que era uma coisa que eu queria muito, entendeu? Então, aí foi assim, foi um negócio que para mim foi ótimo. Aí aqui meu marido botou todas as garrafas de vinho, já foi roubando espaço meu. Mas olha, e como é assertiva a sua louça, né? Também é como você, é boa, clássica, toda, né? Toda. Sem invencionices e resolve tudo. Prato, lindo. Então, minha bachela e eu boto tudo. Dona Tibe está orgulhosa. Tá, Dona Tibe tá. Dona Tibe, nesse caso, ela tá assim, ela brinca comigo. Filhota fez certo. Aí aqui a gente, o que acontece? Aqui, antigamente, no apartamento, isso aqui era uma coisa aberta para a sala, entendeu? Era como se fosse parte da sala. Só que a gente queria mais suítes, porque a gente tinha filhos e tudo, né? Moravam os filhos com a gente. A gente tem filhos, mas hoje todos já foram embora. Então, a gente fechou, né? Aí fizemos o primeiro quarto, que é um quarto que hoje em dia eu brinco que é de hóspedes, que são das sogras, da minha mãe e da minha sogra, que a gente tem uma suíte, tá? Então tem um quartinho aqui com 2 camas e aqui a gente tem um banheiro, tá vendo? Que eu roubei um espaço e aí eu fiz esse banheiro para poder virar suíte.
É também quando o marido é engenheiro construtor, ajuda, né? E ela, decoradora, sócia de escritório de arquitetura. Mas olha, eu vou te falar que você não perde, Fih, porque eu fui no seu apartamento na sua obra, tá um escândalo. Então, calma, ainda vai ficar pronta. Tudo super bem, entendeu? E aí eu fiz aqui um quartinho de hóspede, que todo mundo adora. Pode juntar, pode separar, pode. né? Eu fiz de propósito, porque assim, na verdade, se vem minha mãe e minha sogra, elas têm cada uma cama. Se vem minha cunhada e minha sogra, se vem um casal, eles estão com a cama junto, entendeu? Que graça, gente. A palheta. Agora, aqui já entrou um branco, né? Já entrou um branco. Então, nos quartos entra o branco? Entra. Por quê? Porque eu acho que, assim, esse quarto aqui antes era o quarto das minhas filhas, entendeu? Quer dizer, primeiro morou a Biba, depois morou a Luísa. E esse quarto aqui que você tá vendo era o quarto do lado, que a gente fez agora no escritório. Por quê? Porque eu tinha 2 quartos de hóspedes. Só que não precisava, porque por mais que venham pessoas para cá, para São Paulo, que a gente adora receber, chega uma hora que a gente tinha 2 quartos que ficavam parados, né? Não faz sentido. E o meu marido ficava muitas vezes trabalhando em casa e eu também, a gente disputando o nosso quarto, que tem uma parte que vocês vão ver que tem um escritório. Foi quando, no final do ano passado, ele me pediu, vamos fazer um escritório. Vou te mostrar. Não, mas eu adorei. Mas aí, olha só, o armário já é mais pro bege ou eu que tô... Não, ele é branco. É a luz, né? Se você quiser, eu boto mais luz, tá vendo? Mas ele é de um tom mais sujinho do que a parede. Exatamente. É um off-white então, meio a quente. A parede é branco. Esse aqui é como se fosse um gelo, um cinza. E esse é porque, assim, a fórmica... Na verdade, Fê, eu tenho muita dificuldade com essas LEDs novas, que são brancas e amarelas. Aí você compra amarela 2.700. Sim. Aí tem a de 3.000. 3.000 eu não deixo entrar aqui em casa. Só 2.700. É uma luz super forte. Não comprem. Então, só de 2.700. Então, calma, só contextualizar. A gente tá falando da cor do branco. Então, mas é porque esse branco, ele, na verdade, ele tá parecendo off-white por conta dessa luz aqui que é amarela, entendeu? Mas se você for ver de manhã, se traz a luz do sol, é tudo branco. Não, mas só para as pessoas entenderem. Quando a gente fala de cor de lâmpada, o branco quente, porque hoje em dia não tem mais quente nem frio, porque o LED não aquece. Isso. Branco quente, que é aquele mais para amarelado, ele é 2.700K. Isso. Que é a cor que você vai comprar. Isso. E no máximo 3. O 3 já seria mais pro neutro, apesar deles acharem que 4.000 que é neutro. Não, eu já 3. Eu já acho 3 também. É o 3. O 4.000 é hospital. Mas se você botar na lâmpada lá, eles vão falar que é neutro. Então, assim, exatamente. Pra gente, a gente preza no máximo 3. Isso, exatamente. 3 cozinha. Mas quarto, área social, 2.700 é a cor da lâmpada. Não, e quando acende, chega a doer o olho, Fê. Sabe, eu brinco assim que, eu gosto de luz que, principalmente em quarto. Eu acho que quarto é um momento que a gente tem que ficar mais tranquilo, sabe? Mais gostoso. Tem essa luminária, de onde é? Essa luminária é da Lumine. E eu costumo dizer que eu adoro ela porque, por exemplo, você quer ler, aí você quer baixar ela porque você quer botar mais perto do seu livro. Aí você quer aumentar porque você quer ter a luz mais assim. Olha como é ela é muito orgânico, fácil. como você é super orgânico. Aí você quer, por exemplo, se deitou, ficou mais deitada. Aí você. E aqui você mexe, ó. Tá vendo? É muito legal. E muito delicada, né? Muito delicada. E mais, a Lumine faz em várias cores. Ela faz na cor que você quiser. Verde, laranja, vermelho, ocre, branco, entendeu? Na cor que você quer. Maravilhoso. Né? E aí essa mesinha também deu todo um espaço, porque senão ia ficar travancando aqui. É exatamente isso. Se você reparar, o fato dela não ter pé, entendeu? Ela faz uma coisa assim, bem flutuante. Não, leve, tá lindo. O que tá faltando nesse quarto, que eu diria para vocês todos, é o seguinte. Eu quero fazer, que eu já comprei, tá fazendo no tapeceiro, é um puffzinho aqui. Porque muitas vezes as pessoas vêm com aquela malinha, cachorrinho, né? A mala pequenininha. E elas botam a roupa, por mais que você tenha o armário, elas vêm passar sábado e domingo, né? A mala pequenininha. Então, bota a roupa, abre a mala e fica com a mala aberta. Então, eu vejo que as pessoas sentem falta disso. Então, de um apoio. De um apoio. Boa. Aí eu tô comprando isso. E você vai fazer uma outra estampa que entre com essas? Vou fazer uma de flores, azul e branco. Que lindo. Que aí eu acho que entra aquela coisa mais clássicazinha que eu gosto. Uma graça. Tá?
E esse quadro aqui é o Jardim Botânico. Esse sim é tirado da Rede Globo e é um trabalho da Jaqueline Vogt, entendeu? Que eu adoro. Que tá com reflexo. Gente, eu sou louca pelo Jardim Botânico. Não, e eu adoro o trabalho dela, porque é uma arte, é uma foto sobreposta, sabe? Linda. É super bacana. Linda, e realmente dá essa profundidade, você não diz. Eu demorei para pegar que era o Jardim Botânico. É o Jardim Botânico. Ali é o Jockey, tá vendo? Sim, sim. Trazendo um pouquinho do Rio para São Paulo. Aí aqui eu fiz o escritório do meu marido, que é uma coisa assim que ele ama, entendeu? Porque ele é uma pessoa que... Isso aqui é ele, olha, não mexa nos meus livros, entendeu? Essa plaquinha eu comprei em Salvador para ele, porque isso é ele. Ele não deixa ninguém mexer nos livros dele, entendeu? E aí ele tem todos os livros do jeito que são e gosta. Ele que organiza. Ele que organiza, pelos que ele já leu, os que não leu, ele adora. E aí ele fica aqui, tem os calls, tem tudo que ele precisa. Ai, que linda essa plaquinha, saudade e amor que fica. Isso é uma plaquinha que a gente deu porque a filha do meu marido mora em Lisboa. Então ela deu essa plaquinha para ele e ele adora. E esse verde, ele que escolheu? Não, fui eu que escolhi. A decoração foi eu que fiz. O que acontece? Isso aqui, a gente tem que lembrar que antigamente era um quarto de hóspede, que era aquele quarto de lá. E esse armário aqui era branco. E eu falei, não vou fazer um armário branco no escritório, eu quero fazer uma coisa mais aconchegante, mas... E aí, o que aconteceu? Eu tive essa ideia de pedir para o marceneiro pegar essas portas, laquear todas de verde, o caixote, né, que a gente chama a parte de fora, a caixa. E aí, ele laqueou tudo de verde e eu fiz a estante igual. Ah, então é laca. É laca, isso aqui é tudo laqueado de verde. E eu adoro quando faz a cava, assim, pra não ter puxador. Madeira, exatamente. Eu não gosto de puxador muito, quer dizer, eu até de vez em quando eu coloco, mas eu prefiro não ter, porque eu acho que muitas vezes você tá passando, o puxador, ele tá pra fora. Então, muitas vezes o cliente se machuca, entendeu? Dependendo do puxador que você coloca. E é mais um elemento para compor, né? Exatamente. Olha que graça aqui, os dois irmãos. Essas fotos é do Serginho, que é um artista, um craque. Ele realmente, assim, ele é uma pessoa que é maravilhoso. Sérgio Cercedeiro. E ele é muito bom, muito bom. Aqui é o que? Grumari? Aqui... Não, aqui dois irmãos, mas aqui é dois irmãos. Aqui é Barra, né? Não, aqui é Ipanema. Ipanema? Meu amor. Não é Ipanema? Não, isso aqui eu acho que é Grumari. É Grumari. Eu não sei, tem que perguntar pra ele, eu posso perguntar pra ele. Borges. Aí esse é o João Borges, que foi um trabalho que ele fez, Casinha Feliz. Aí o Tom adora esse quadrinho. E esse papel de parede de linha da Quinelato também? Paper. Não, é da B-Paper, que é a B-Paper que eu amo, entendeu? E aí ele fica assim, parecendo como se fosse um linho, sabe? Não é bonito? É da B-Paper. Elas são umas craques também. Nossa, você toca parece que é a textura da parede. Não é? É lindo. Maravilhoso. Não, super masculino, mas assertivo, né? Exatamente, né? E assim, até meio escurinho, sabe? Ele gosta, ele fica aqui dentro. Aí, como eu tenho esse quarto aqui, ele é o escritório, né? Ele não tem suíte. Aí eu não pude botar, e aí a gente tem esse banheiro aqui no corredor, tá vendo? Que é um banheiro que, na verdade, ele é grande, é um banheiro grande. E é da mesma linguagem. Da mesma linguagem. Tudo branquinho, com madeira, porcelanato. E tem uma coisa aqui que eu não botei cerâmica na parede. Entendeu? Eu preferi, nesse banheiro, como no outro banheiro também, eu fiz o porcelanato no piso, nas paredes, no chuveiro, que aí chuveiro sim, eu tenho que botar cerâmica. Obrigada, aqui, ó, no chuveiro, tá vendo? Sim. Você tem o porcelanato, tá vendo? Mas ele acaba ali, tá vendo? Mas a peça é tão grande, tá tão bem feito que você nem vê. Mas é exatamente só protege. O que acontece? Quanto maior a cerâmica menos rejunte você tem. Então, dependendo, se você quer fazer esse efeito, você tem que comprar cerâmicas grandes. As lastras, né? Exatamente. Se você quer, de repente, fazer um efeito
uma coisa assim mais trabalhada e tudo, você pode comprar as cerâmicas pequenininhas com vários rejuntos, não tem problema nenhum. O que eu sempre falo é o seguinte, eu prefiro obviamente maior, só que aí tem um custo porque você vai ter mais perda. Exatamente. Mas fica muito mais bonito. Eu acho que fica mais bonito, mas depende. E eu gosto também desse ralo invisível. Aqui você gosta? Ralo, eu gosto. Mas, por exemplo, isso em pia eu não gosto, né? Pia pia não. Só o ralo invisível. Eu acho que assim, o ralo invisível eu gosto no chuveiro. Tá. Entendeu? Eu acho mais bonito. Existe aquele ralo bonito, que eu também de vez em quando aquela grelha uso. de inox? Aquela grelha de inox, que eu também gosto. Mas eu também, quando tem o piso que eu posso fazer, colar em cima, eu também gosto desse acabamento. Ô, Ana, mas o que não pode faltar, por exemplo, na sua casa, assim? Ai, Fê, o que não pode faltar na minha casa, flor. Eu amo flor. Mais uma do time! Eu amo flor. Não pode faltar. E o que não pode faltar é vela. Vela aromática. Gente, eu amo, entendeu? Eu acho que vela dá uma coisa assim, até vela de citronela, quando você tem uma casa que tem um jardim, você tem umas velinhas de citronela. Esse final de semana mesmo, a gente foi para casa de uns amigos e ele tinha vela de citronela que ele colocou no aparador. Então, ele de noite servia uma massa, uma coisa assim, e botava no aparador. E não apareceu um mosquito, nada. De manhã, café da manhã, ele botava mamão, melão, frutas, né, variadas. Não tinha um mosquito. E aí eu pensava assim, gente, mas como é que não tem mosquito, né? Quer dizer, ali onde a gente estava sentado tinha, tanto que todo mundo passou, ó. E ele falou, porque eu boto essas velas, aí eu quando cheguei perto, era vela de citronela, entendeu? Então, e a vela ali que tá acesa, dá uma liga na casa, né? Exatamente. Toca de hotel. Dá. Aqui é o seguinte, Fê, aqui é como se fosse a continuação do corredor e a porta do meu quarto era para ser aqui. Só que eu fiz o seguinte, eu botei a porta aí onde você tá. Porque eu quis pegar um quarto inteiro e fazer uma coisa que era um sonho meu, fazer um armário pra mim, entendeu? Um closet. E realmente eu adoro o meu closet, entende? Assim, chique, essa mulher chique, um walk-in closet, assim, como diria. É uma coisa que eu curto, entendeu? Assim, não tá, eu preciso chamar até uma organizer, porque assim, todo mundo tem, né? Aí eu tenho uma pra te indicar aqui. Pra te indicar uma ótima. Então, mas não tem, eu até você me indica, mas assim, ele tá arrumado. Tá super arrumado. Não tá com a coisa das cores, né? Que tem assim, de vez em quando tem as cores. Tá e tudo super mais. arrumado, tá mas super legal. Eu adoro, entendeu? Eu acho assim que ele é assim, eu boto minhas coisinhas e é bom pra você também se arrumar, sabe? Eu acordo cedo, muitas vezes o Tom acorda depois, ou o Tom acorda cedo, vice-versa. A gente faz isso. Não, momento seu também, né? Que às vezes surpreendeu o Tom, sair toda gata. Exatamente. Aí a gente, sabe? Não, e é bom você poder olhar a roupa assim, sabe? Sem ter porta. Você tá se arrumando, aí você tá olhando aqui, aí você olha ali, aí você fala, gente, qual, né? Assim. E você que desenhou, você fez aonde o closet? Eu fiz o closet com marceneiro, com a Marvelar, que foi quem fez, entendeu? Mas com uma marcenaria. Essa aqui é obra sua, né? Esse rasgo. Mas a Marvelar me ajudou, porque se você vê esse rasgo, ele vira para lá, ele vira para frente, entendeu? Aí você consegue ver a roupa melhor. Porque se você vê, eu não tenho spot no teto. Ele é todo iluminado dentro do armário, porque eu quero iluminar as roupas. Eu não tenho nada no teto, não tenho luz nenhuma. Cortina, ficou lindo. Esse banquinho aqui que agora você vai fazer no quarto de hóspede. Que eu vou fazer no quarto de hóspedes. Maravilhoso. Esse banquinho até da quarta, etc. Aí aqui é o meu quarto, entendeu? Que eu amo, entende? Até essas mesinhas são da quarta, etc. Que eu amo. Essa aqui é uma palha da Nani Quinelato, que eu adoro. E aí o que acontece? O meu quarto aqui era o seguinte, isso aqui, o banheiro, ele terminava aqui. Aqui era o meu quarto ainda, entendeu? Não era... E aí aqui, geralmente, as pessoas que têm, né, porque precisam dos 3 quartos, hóspedes, escritório. E o meu closet são 3 quartos. E aí a pessoa tem esse aqui como a suíte do casal. E aí a pessoa faz aqui a parte do closet, entendeu? E bota os armários aqui. Só que eu gosto muito de trabalhar em casa. Eu trabalho muito em casa. E até hoje eu dei uma arrumadinha, entendeu? Porque tava... Pro Casa Mais. Não, pro Casa Mais.
Porque aqui é sempre uma quantidade de tecido, mandam uma amostra de madeira, e até foi bom porque eu dei uma arrumadinha. E aí aqui ficou o meu escritório, que é onde eu sento e faço tudo, né? Eu tenho, o meu computador está na bolsa, mas é um iPad, um portátil, né? Mas assim, e aí eu tenho aqui, e aí eu fiz uma coisa muito legal. E aqui, antigamente, era o escritório do meu marido também. Aqui ficava o computador dele, aquele que você viu, porque ele tem um computador fixo, grande, né? Um Apple. E o que acontecia? Muitas vezes, o fato de você ter o escritório dentro do quarto, que é uma das coisas que quase todos nós temos, né? Porque hoje eu tenho, minhas filhas já cresceram, já foram. Você acaba que, quando começava, ele tinha call de manhã, eu chegava da ginástica cedinho. Então, eu tinha que pegar a minha roupa lá e tomar banho no banheiro do corredor. Porque eu não podia entrar aqui pro meu banheiro, porque estava tendo call aqui. Por mais que ele botasse fundo de tela, eu fazia barulho e tudo mais. Então, quando a gente teve essa sacação de fazer o escritório ali, foi muito bom. Entendeu? Pro casal, né? Pro casal, foi ótimo, entende? E aí, aqui, ó, Fê, eu fiz o seguinte. O banheiro, só para vocês entenderem, aqui era a porta do meu banheiro. Isso aqui fazia parte do quarto. Então, eu tenho uma viga aqui. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu fiz essa coisa da iluminação. Eu fiz um rasgo que começa lá. Você tomou partido. Como se fosse um rasgo. Então, aqui o teto fica mais baixo e ali o teto mais alto. Não tem problema, porque o medo das pessoas era que aqui eu tenho um espelho, né? E metade do espelho eu tô com uma altura de teto e a outra numa outra altura. Só que, na verdade, eu não tô. Porque essa bordinha daqui, tá vendo essa bordinha dali? Uhum. Eu fiz toda na altura, eu só peguei aqui e levantei o teto, entendeu? Entendi. Então, encontro com o espelho, você manteve Eu mantive. a altura e aí deu um acabamento. Eu dei um acabamento, entendeu? E ficou ótimo, porque aí eu pude fazer 2 pias, que eu acho isso fundamental para o casamento, entendeu? 2 pias. Você pode eu não vou ter agora. Não, esse. você falou. Você disse. Mas é porque senão era pia ou armário, não cabia. Não. Quando vê, eu acho o seguinte, tudo na vida, assim, eu acho que tudo na vida é uma questão de você, tudo não terás. Tudo não terás. Tudo não terás, né? Já dizia a Bíblia. Então, eu acho o seguinte, tudo na vida é uma coisa de você negociar. Então, você vê, o que é mais importante para mim? O armário ou a pia? O armário. Então, você negocia. Quando eu fiz o apartamento, eu não podia me dar o luxo de não fazer o escritório aqui. Por quê? Porque eu tinha 2 filhas aqui em casa. Então, precisava dos quartos para elas. Então, eu botei o escritório aqui e durante 2 anos a gente teve o escritório aqui. Eu tomava banho lá, de vez em quando ele botava fundo de tela. Então, eu acho que tudo... Eu acho que, assim, na vida a gente se adapta. A gente vai se adaptando, entendeu? E aí é que eu acho que é o gostoso, sabe? Porque senão fica muito fácil. Exatamente. E eu acho que, por exemplo, muitas vezes você se muda para um lugar e você pensa que a melhor forma de morar é desse jeito. E quando você mora no apartamento, você fala, não, talvez o melhor seja assim. E aí você vai dando umas adaptadas, entendeu? É difícil? Porque tem vezes que você gasta um dinheirão, né? Mas o que você pode fazer, né? Quer dizer, eu fiz um quarto inteiro para minhas filhas, mas graças a Deus elas... Uma casou, a outra foi morar fora, tá trabalhando, estão felizes. Então, agora me conta aqui, aí você pegou, manteve a madeira, não trouxe a pedra. Madeira, não trouxe. Aqui, se você reparar, essa madeira é a mesma madeira na casa toda. Toda a casa é feita desse carvalho, entendeu? Que foi uma madeira que eu olhei, escolhi, porque o piso, ele também é clarinho, né? É de tábua também corrida, toda de uma madeira clara. Então, o que eu pensei? Eu quero fazer, não precisa ser a mesma madeira, porque eu acho que essa coisa de você... qual é a madeira do piso? Tem que ser igual a madeira do móvel. Não. Eu acho que as tonalidades é que tem que seguir a mesma gama, eu acho. Tem que ser quentes, por exemplo. Tem que ser quente. Mas eu acho que é bonito quando você mistura. Por exemplo, eu lá na sala eu tenho um móvel de frejó
Eu tenho móvel de carvalho, a estante é carvalho, mas eu tenho móveis, mesinhas de lado de carvalho e uma mesa de peroba do campo, entendeu? E tá tudo bem. E todas elas estão se comunicando e se falando. Entendeu? Eu gosto também, porque senão parece aquela pessoa combinandinha que sai com sapato, o cinto e a bolsa igual. Exatamente. E fica uma coisa muito sem graça, entendeu? Na casa. Fica conjunto, showroom. Exatamente. Ai, gente, que máximo esse objeto atento e forte. Isso quem me deu foi minha filhota, Luísa. Ai, que elas são super... Todas elas são muito sensíveis. Então, assim, elas me dão... Olha esse quadrinho, esse aqui que era da minha avó, que meu avô, deram pro meu avô. Lê aqui, olha, quer ver, olha. No Jornal do Brasil, tá vendo? Em 72, a minha avó casou com o Sabin e aí deram para ele, o Lan, né, que era um cartunista. Outra grande descoberta, professor Sabin. Sim, a graça, o charme e a beleza da mulher brasileira, entendeu? Aí, quando ela faleceu, né, eu fui lá para, né, os netos, eu falei pro meu pai, a única coisa que eu quero é esse quadrinho, que eu acho, assim, que, sabe, tinha um valor, assim. E eu acho que a casa é feita disso. Então, você vem de uma linhagem de decoração. Exatamente. Vô João, que eu lembro dele lá em Araras. Uma pessoa muito querida. Tibe, sua mãe. Minha mãe, que é uma craque, entendeu? Assim, Fê, eu vou te falar. Eu cresci, desde que eu sou menina, que eu tenho meu quarto decorado, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa super caprichosa. Então, eu me lembro que ela fez uma vez um quarto para mim que era, assim, atração turística. No sentido, assim, todo mundo queria conhecer o quarto da Ana, porque era um quarto pequenininho, que ela fez a minha cama em cima do armário, com uma escada, assim, que as escadas os degraus eram gavetas, entendeu? E a bicama ficava embaixo do armário, entendeu? Como se fosse o rodapé. E todo mundo queria, porque o quarto era todo com papel de parede. Ela comprou um tecido, né? Na época não era nem papel, era tecido, e era uma graça. Então, assim, eu cresci com essa coisa assim, eu aprendi. Eu acho que meu avô era um grande decorador, minha mãe uma grande decoradora, e eu sou uma decoradora também. Agora, a sala de jantar a gente não passou, essa sarine, então, aí o nessa tosse. sala de jantar, o que acontece? Tem uma história muito engraçada. Quando eu fui medir, eu já tinha esse tosse. Ele é um cara que meu marido adora e ele queria muito um quadro dele. E eu fui pessoalmente no ateliê do artista, conversei com ele, pedi a ele para fazer um quadro desse, entendeu? O quadro. Então ele fez especialmente pra gente esse quadro. Meu marido ama esse quadro. Eu já tentei botar em outros lugares, mas ele quis botar aqui na sala de jantar. E aí a sala de jantar, na verdade, isso aqui, eu tinha essa salinha, essa mesa. Na verdade, eu queria uma mesa para 8 lugares, né? Porque eu boto aqui. Só que, quando eu medi, a sala era pequena. E eu tinha a parede aqui, onde está essa viga. Aí, literalmente, eu peguei tudo, quebrei uma paredona, mas eu empurrei 30 centímetros, né? Porque essa viga tem 30, mas 35 centímetros, 30, e com isso eu consegui botar minha salinha aqui, entendeu? Então, aqui na sala de jantar, o que acontece? Esses vasinhos que eu comprei numa loja, ele é de um artesão, tá vendo? De um chamado João de Barro, entendeu? E é uma graça, porque eu tenho ele vários, e eu boto assim, quando tem jantar aqui, eu boto vários. No dia a dia eu deixo só esses 5 aqui na mesa que eu acho mais bonitinho, tá? E aí aqui eu tenho essas cadeiras que são diferentes das cadeiras da sala de jantar. Da sala de jantar, da cabeceira da mesa de jantar. Eu resolvi fazer as 6 do corpo, né? Porque eu tenho aquelas outras 2. Eu boto 2 e 2, mas são geralmente 3 e 3, com as 2 da cabeceira. E eu coloquei as da cabeceira em couro, porque eu brinco que o couro, ele é o tecido, ele é o elemento neutro. Se você, por exemplo, você tem numa sala um sofá vermelho, aí você tem outro sofá verde, você tem muita cor, e você quer fazer um puff, e você, de repente, você achando muita cor, você bota um couro, que o couro sempre dá aquela estabilizada. E aí a gente até comentou que essa é uma cadeira que a gente gosta muito. Muito, né? que é a orquídea.
Né? Você lembrou o nome. Eu lembrei o nome, porque essa cadeira eu adoro, eu sempre falo dela. E ela te abraça. Ela né? abraça, ela é super leve. Eu acho que ela é uma cadeira assim, primeiro ela é cadeira leve, e ela é uma cadeira que ela tem esse espaldar dela, né? Que ele meio que ele é arredondado assim, né? Então ele dá aquela coisa do abracinho das pessoas. Realmente elas sentem. Todas as cadeiras aqui em casa são mega confortáveis. Porque as pessoas sentam e gostam de ficar sentada. Porque não há nada pior do que você comprar uma cadeira e a cadeira, de repente, ser uma cadeira dura, né? Tem que experimentar a cadeira, gente. Exatamente. Foi lindo. E essa luminária também é muito linda. Essa luminária da Faz, você pode levantar ela se você quiser, entendeu? Porque ela, digamos, se você precisa mexer com ela e tudo, você pode aumentar, mas aí você, para mexer, você tem que mexer o fio, né? Na verdade, ela é uma coisa... Eu não mexo, mas se você, na hora de montar ela, você quiser abrir mais ela, você pode. Não, muito linda. Aliás, a Faz. É. Maravilha. Qual é o projeto que você ainda não fez que você gostaria de fazer? Ai, eu já fiz tanta coisa, Fê. Eu fiz o Rio Open, a sala VIP do Rio Open, durante 7 anos, entendeu? Logo que anunciou o Rio Open, então... Fui até chamada para ir para o Miami Open, porque eles cogitaram de fazer uma sala VIP igual. E a gente fez em parceria alguns anos com a Artefato, depois alguns anos com a Breton. Foi muito legal a parceria. Já fiz obra nos Estados Unidos, já fiz obra em Lisboa, que eu adoro. Já fiz obra, assim, Agora estou fazendo uma casa na Grama, na Fazenda da Grama, outra na Riviera, já Araras, Petrópolis. A cozinha foi um ambiente que, quando eu fiz o apartamento, ela não é um prédio, ela não é uma cozinha grande, porque ela tem essa coluna aqui que faz a área de serviço ser bem grande, mas a cozinha em si ela fica pequena. Porque assim, a minha vontade era que, se eu não tivesse essa coluna aqui, a cozinha viesse até aqui e esse armário fizesse parte da cozinha, mas eu tinha essa coluna, não tinha como tirar. Então eu falei, eu preciso botar tudo que na cozinha que eu preciso. Aí eu botei a máquina de lavar louça, botei fogão, coifa, micro-ondas. E eu vi que tinha pouco espaço de bancada. Aí eu resolvi fazer essa como se fosse essa ilha, né? Fechar assim. E que ficou muito bom, porque eventualmente a gente puxa esse banquinho quando tá querendo tomar café da manhã cedo, rápido, não sei o quê, e toma o café da manhã aqui e tá tranquilo, sabe? E aí eu fiz aqui na área de serviço, já que eu tinha essa coluna, eu botei a geladeira aqui, que parece que é uma coisa, botei ela aqui embutida, e aí aqui eu fiz um armáriozinho, um armário que eu guardo louça, mantimento, essas coisas. Porque também é o seguinte, Fê, eu sou uma pessoa prática. Como eu não cozinho, porque quem cozinha fala pra mim que eu sou prática demais, entendeu? Porque quem cozinha, como você mesmo falou, que já comprou todos os eletrodomésticos. Foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa. A pessoa tem uma, né, gosta. Então, a pessoa precisa de espaço para botar, porque a pessoa vê uma vasilhinha, ela quer. Eu já sou da decoração. Se me deixar numa loja de decoração, eu saio com alguma coisa, mesmo que eu não precise, entendeu? Precise, mas eu saio com alguma coisa. Não, cada um com o seu. Exatamente, cada um com o seu cada um. Exatamente. Ah, mas tá lindo, Ana, adorei. Não, é gostosa. É super básico, um apartamento que vai passar bem ao longo de vários anos. Não, super, entendeu? E eu já fiz aqui festas, jantares, entendeu? E dá vazão, entende? Tá tranquilo. Não, e a graça fica pelas obras de arte. Aliás, a gente não falou dessa luminária. Vamos terminar com ela? Então, essa luminária daqui, eu vou te falar, é uma luminária que eu comprei na Ângulo. Ela não tem nome, já me perguntaram também, porque muitas vezes você tem essas luminárias. Mas eu brinco que ela é o sol. Sabe, por exemplo, tem vezes que eu acordo, tá tempo feio, né, como hoje, eu ligo ela, e aí eu digo, olha o meu solzinho, e aí eu vou embora, entendeu, pro meu dia a dia. Então, é uma luminária que eu acho meio uma escultura, que eu gosto. Então, diante dessa família de arquitetos, o que não pode faltar no projeto de vocês, que você coloca, você lembra da sua mãe, que lembrava do seu avô,
Tem um cantinho, um bar, Então, eu acho que uma família? coisa que a gente gosta, que eu acho que eu lembro muito do meu avô e da minha mãe sempre, que eu acho que a minha mãe sempre fez uma casa aconchegante, entendeu? Por exemplo, você vê a minha sala, né, que você filmou. Ela tem como se fosse uma conversinha, entre aspas. Um móvel, uma cadeira virada para outra, que nunca é uma coisa totalmente aberta, sabe? Por quê? Porque as pessoas... Eu me lembro até hoje do primeira sala do meu avô, na General Rabelo, uma casa que ele tinha um living, entendeu? Que tinha um sofá, um outro sofá, 2 poltronas, fechava o círculo, sabe? E a minha mãe também, a mesma coisa. Ela, no apartamento dela, lá do Rio, de São Conrado, ela tinha 2 ambientes. Ela tinha um sofá e um outro sofá, todos eles com sofá, poltronas, sabe? Fechando. Por quê? Para poder as pessoas se conectarem, entendeu? Quando elas sentassem nos ambientes. E hoje você... Porque hoje em dia está cada um com seu celular. Essa conversa você mantém nos projetos? Mantém. Porque eu acho que tem uma tendência, eu acho que as pessoas têm o celular, né? Eu acho que é uma coisa que... Mas eu acho que as pessoas gostam de receber. E eu acho que você fazer esse ambiente que agrega, eu acho que faz toda a diferença num projeto. Bom, eu fui muito bem recebida aqui. Fofinha. Eu adorei te receber. Que bom. Viu? Não foi tão difícil, né? Não, eu tava assim, eu Linda, falei, né? meu Deus, eu disse, como é que vai ser? Como é que eu vou falar? Tomara que eu não fale nenhuma besteira, entendeu? Foi ótimo. Gente, obrigada. Eu que agradeço.